dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Estamos aqui mais um domingo, juntos, para estudarmos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui juntos no espírito, porém ausentes no corpo. Todos juntos no mesmo propósito de estarmos aprendendo mais da palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor nos ensina que aquele que medita na sua palavra de dia e de noite será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhagens não caem e cujos frutos dão na estação própria. Então, se nós fizermos isso que a palavra nos ensina, nós seremos bem-aventurados, né? Seremos como essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Então, vamos continuar nesse propósito de estudar a palavra do Senhor, mesmo que não estejamos juntos aí fisicamente no templo, mas não vamos deixar de focar no nosso objetivo maior, que é estarmos aprendendo mais e mais a palavra do Senhor. Vamos procurar todos os domingos mesmo que estejamos em nossos lares, assistindo às aulas, para darmos continuidade às nossas lições e para estarmos aprendendo mais do Senhor, absorvendo todo o conteúdo que seja relevante para a nossa vida espiritual. Que o Senhor Deus venha, através do Santo Espírito, estar tomando a direção dessa lição de hoje. Então, vamos dar início. Semana passada estudamos a parte 1, né, desse tópico que estamos estudando, que é o tópico Elementos do Relacionamento Discipulador. Semana passada estudamos os 3 itens iniciais do tópico, né? Que na verdade nós estamos estudando esse acróstico Raízes, do qual falamos na última aula, né? Então esse acróstico Raízes tem 6 tópicos, né? Nós aprendemos os 3 primeiros, que é o relacionar-se, o acolher e o interceder. Hoje tentaremos entrar em detalhes nesses últimos 3, para que o Senhor venha estar através do teu Santo Espírito, tentando nos guiar, nos orientar a como ser um discípulo, um discipulador multiplicador, para tentarmos pôr em prática o grande chamado primordial com que o Senhor nos chamou, que é irmos e fazer discípulos de todas as nações. Zelar pela pessoa. O zelo pelo outro está diretamente relacionado com a obediência ao mandamento de Jesus, amar uns aos outros como ele nos amou. Amar ao próximo é estar disposto a cuidar e a garantir a integridade da pessoa com que nos relacionamos. O zelo requer um amor sacrificial. Grave essa palavra aí, meus irmãos. O zelo requer um amor sacrificial. O que significa dizer que muitas vezes precisamos abrir mão de alguns afazeres pessoais em função do cuidado do outro. Zelar é investir vida na vida. Quando zelamos pelo outro, mostramos-lhe o amor de Cristo por meio de nós mesmos. Jesus tinha um grande zelo pelas pessoas. Ainda que já conhecesse e visse a necessidade delas, ele perguntava: que queres que te faça? Essa pergunta demonstra respeito e desejo de estabelecer um contato mais próximo. Zelar, portanto, é também estar disposto a perguntar aos que estão à nossa volta: como posso te ajudar? Esse termo zelar é um termo assim muito interessante da gente estudar. Porque zelar está relacionado a amar ao próximo, a cuidar, né? Mas o zelo, se a gente for estudar detalhadamente o que quer dizer zelar, a gente vê que o zelar é uma coisa mais profunda do que o cuidar, né? Eu até fiz uma pesquisa no dicionário sobre o termo zelar, para a gente entender melhor essa questão do zelar. Porque muitas pessoas confundem o zelar, acham que o zelar é um sinônimo de cuidar. Mas o zelar não é simplesmente cuidar. Zelar é um cuidado com mais afinco. É um cuidar com total atenção, né? É um doar-se totalmente.
Olha o que diz aqui na definição da palavra. Ter zelo por vigiar, proteger, tomar conta de alguém ou algo com toda atenção, cuidado e interesse. Velar. Nosso Deus vela pelas nossas almas. Então o zelar é um cuidado que requer muita atenção. Não basta somente cuidar do nosso próximo, mas é um cuidado com toda atenção. Tem um versículo que eu gosto, que tem no Evangelho de João, capítulo 2, onde ali Jesus chega no templo, né? O templo construído por Salomão, e chega lá, o templo que foi feito para adorar o Senhor, né? Feito para adoração. Chegando lá, Jesus encontra as pessoas vendendo coisas, comercializando coisas ali dentro, enfim, fazendo um monte de coisa que não deveriam. E aí ele fala lá que ele começa a derrubar tudo, quebrar tudo e se irrita bastante. E aí um dos discípulos, né, ele cita esse versículo que está lá no livro de Salmos. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então o zelo é essa atenção que requer, esse cuidado que requer toda a nossa atenção, que nos consome, que nos faz estar vigilantes, né, a todo tempo, para que esse cuidado que nós estamos dispensando por essa pessoa ou por essa coisa seja dado da melhor forma. Entendeu? Então zelar é isso, é cuidar com toda atenção. Agora, como a gente leu aqui no segundo item aqui do tópico, amar ao próximo estar disposto a cuidar e a garantir a integridade da pessoa com quem nos relacionamos. O zelo requer um amor sacrificial. É por isso que o zelo está totalmente relacionado a amar ao próximo. Porque assim, como que eu vou zelar de alguém? Como que eu vou cuidar de alguém com toda essa atenção se eu não amá-la? Então assim, o zelo pela pessoa é um cumprimento do mandamento de Jesus, que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou, como está lá em João capítulo 13, verso 34. Então assim, uma coisa quando a gente para analisar sobre a questão do amor, porque todo o propósito de Deus se baseia-se no amor. Quando a gente volta lá, quando Deus deu a lei a Moisés no Monte Horebe, quando ele deu as 2 tábuas dos 10 mandamentos, a palavra do Senhor fala que são 2 tábuas, né? E dá-se a entender, obviamente, que pelo próprio Jesus, que uma daquelas tábuas, que tinha 4 mandamentos, era em amor a Deus. E a outra tábua era em amor ao próximo. Por que a gente chega a essa conclusão? Uma certa feita, Jesus estava andando com seus discípulos e ele foi inquirido por um dos escribas da lei, um doutor da lei. E tentando pegar Jesus em alguma falta, de forma capciosa, ele vira para Jesus e pergunta para Jesus: qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus de pronto responde: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, que é o Shema hebraico, falando sobre a unidade de Deus. E depois ele repete: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a si mesmo. Nisso resume toda a lei: amor a Deus e amor ao próximo. Então, entendemos que toda a lei de Deus é baseada no amor. A primeira, em amar a Deus, a primeira tábua, que fala lá que nós não devemos ter outros deuses, não terás, é o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É amor ao Pai. Não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Amor ao Pai. Não tomarás o nome de Deus em vão, né? Enfim, até o 4º mandamento, que era para lembrar da criação de Deus. E depois, a partir do 5º, já começa, né? Falando tudo relacionado ao próximo,
né? Que a gente não deve desejar o que é do próximo, enfim, matar, não dar falso testemunho. Então, assim, tem um texto lá em Gálatas, capítulo 5, que fala que toda a lei se resume em amar ao próximo. Então, assim, a lei de Deus, ela se resume no amor. Lá o apóstolo João, ele fala que Deus é amor, né? Então, todo o propósito de Deus, tudo está relacionado ao amor. Se nós analisarmos tanto a questão horizontal, que nós devemos amar ao próximo, como na questão vertical, que é amar a Deus. Então, a lei de Deus, ela de forma horizontal e vertical, ela se baseia no amor, amar a Deus e amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. Então, tudo se baseia no amor, porque Deus é amor, né? E uma das maiores provas com que Ele nos ama é nos dando o seu único Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho. A maior prova de amor da parte de Deus Pai para com os homens. João fala que Deus nos amou primeiro. E para tal prova, Ele nos envia o seu único Filho. O apóstolo Paulo fala que Ele nos amou, nós ainda sendo pecadores. E Jesus, a maior prova do amor de Jesus para conosco. Olha o que diz lá em João capítulo 15, verso 13. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos, né? E também por obediência ao Pai, para que se cumprisse todo esse projeto de salvação maravilhoso. Então tudo se baseia no amor. E uma certa feita Jesus disse para os seus discípulos que ele daria um sinal para as pessoas saberem quem é discípulo de Jesus e quem não é discípulo. E ele fala assim: nisto vocês conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então nós só somos discípulos de Cristo se nós conseguirmos amar uns aos outros. Então o amor, como é a base de tudo, porque Deus é amor, Ele envia o seu Filho por amor, Jesus se entrega por amor, a lei de Deus é baseada no amor, tudo é o amor, né? Tudo está relacionado ao amor. E esse termo zelar, eu só vou conseguir executar esse verbo, colocar esse verbo em prática, né? De zelar por alguém, como Jesus falou, que o zelo da tua casa me consome. Por que consome? Porque zelo realmente consome. O zelar é cuidar com toda a atenção. É tomar conta de algo com toda a atenção, com todo o cuidado. Olha a definição do verbo. Não é simplesmente cuidar. É cuidar com toda a atenção. É cuidar com toda a presteza possível. É administrar algo, ou defender, ou tratar alguém com empenho, com diligência, com precisão. É velar. Velar é não dormir. Entendeu? Então, assim, para a gente colocar em prática o zelar pelo próximo, eu jamais vou conseguir colocar isso em prática se eu não for um discípulo de Jesus. E como que eu sei que eu sou um discípulo de Jesus? Se eu consigo amar o meu próximo. Então, nisto conhecereis que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E em um outro lugar no Evangelho de João ele fala: e um novo mandamento vos dou, que vós ameis, vocês deverão amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é um pouco mais complicado. Nós amarmos o nosso próximo como nós nos amamos é uma coisa. Agora nós amarmos o nosso próximo como Jesus amou, aí requer um amor sacrificial, que a gente falou aqui atrás. O zelo requer um amor sacrificial da nossa parte. Por que sacrificial? Porque a gente vai ter que, para cumprir esse zelar aí, a gente vai ter que investir tempo na pessoa. A gente vai ter que amar, cuidar dele com toda a atenção possível.
Aí verdadeiramente eu vou estar colocando em prática o amor ao próximo. Então o zelo pelo outro está diretamente relacionado com a obediência ao mandamento de Jesus: amar uns aos outros como ele nos amou. Então amar o próximo é estar disposto a cuidar e a garantir a integridade da pessoa com quem nos relacionamos. O zelo requer um amor sacrificial, assim como Jesus. O zelo por cumprir a vontade de Deus requereu dele um amor sacrificial. Olha o que ele diz: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Tá? Então o zelo é isso, meus irmãos. O zelo é um cuidado especial. É um cuidado com toda a atenção a ponto de nos consumir, assim como consumia Jesus quando ele falava do zelo pela casa do Senhor. Então vamos adiantar para o próximo tópico. Ensinar o Evangelho. Ensinar o Evangelho é garantir que o discípulo, esteja sendo corretamente alimentado, na medida certa e com alimento adequado à sua fase de vida espiritual. Ensinar requer tempo e disposição do discipulador, pois não há como ensinar o Evangelho sem que esteja junto, sem que se explique o que se lê, sem que se pratique o que é ensinado e aprendido. O ensino do Evangelho leva o discípulo a uma experiência real de transformação de vida, à luz da própria palavra de Deus. Muitas vezes o discípulo será confrontado com algumas atitudes, e o discipulador o auxiliará na compreensão de todas essas novas práticas. Ensinar o Evangelho garante também que o discípulo compreenda seu papel como multiplicador de discípulos na medida em que cresce e amadurece. Então, ensinar o Evangelho é algo que para o multiplicador, para um discipulador, é algo que imprescindível. Como que eu vou discipular alguém se eu não estou na prática do ensino do Evangelho? Como que eu vou discipular alguém se eu não ensino ele? O nosso maior exemplo de discipulador foi Jesus. Se nós formos ler os Evangelhos, nós veremos que a todo momento ele está ensinando os seus discípulos. Tem vários textos que falam que ele estava no templo o tempo todo ensinando a seus discípulos. E ele ensinava em tempo e fora de tempo. Quando estava andando, quando estava caminhando, né? Quando eles estavam parados, era todo o tempo, era todo momento. Ele aproveitava também para ensinar através de exemplos, com situações que ocorriam durante a caminhada deles, com situações que aconteciam inusitadas, né? Então a todo momento ele pegava exemplos práticos, né, coisas que eles estavam vivenciando naquele momento, para estar ensinando seus discípulos. Mas não é porque ele estava ensinando só através de exemplos práticos que ele deixava de fazer o ensino teórico, né? Aquele de ensinar mesmo a palavra do Senhor. Nós vemos lá que ele, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, fala que ele ficava no templo e em todo o tempo ele ensinava os seus discípulos, né? Nós vemos isso na palavra do Senhor, temos vários exemplos. Temos o exemplo do apóstolo Paulo ensinando aos seus discipuladores, Timóteo, Tito, né, Filemão, enfim. Mas tem um exemplo nas Escrituras que é muito relevante, né, que é muito emblemático quando a gente vai falar sobre o ensinar o Evangelho, que é um exemplo que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, onde conta a história de um eunuco, que possivelmente ele era descendente de Israel, né, israelitas, ele era um judeu. Fala que ele estava indo era um etíope, né, eunuco, ele estava indo em direção a Jerusalém para adorar. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual
o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, quando a gente vê ele falando que ele ia para adoração, provavelmente ele era um dos descendentes de judeus. Ele era um judeu israelita, enfim. E fala que ele estava indo para Jerusalém adorar. E passava, né? Estava indo numa carruagem. E ele estava lendo um trecho do livro do profeta Isaías. E fala lá que ele não estava compreendendo o que lia. E o Espírito de Deus pega Filipe e o leva até aquela carruagem, para que ele pudesse auxiliar aquele homem, né? E chegando na carruagem, né? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, assim, aqui se resume tudo. Muitas vezes o discípulo, né, ou o discipulado, ele vai precisar do auxílio do seu discipulador para entender certas verdades que estão nas escrituras sagradas. Então, sem haver um auxílio, sem o novo convertido ele ter um discipulador, seguramente ele vai interpretar mal muitas coisas, né? Muitas doutrinas elementares da fé cristã. Ele precisa de um discipulador para compreender o plano de salvação. Então lá fala que ele estava lendo um trecho do profeta Isaías, do qual falava do Messias, né? E ele lia ali, só que ele não compreendia. E aí o que acontece? O próprio Filipe aproveita aquilo ali, o Espírito Santo de Deus o guiou até aquele homem, e ele já aproveita para falar de Jesus. E fala que a conversão foi imediata e houve um batismo após essa explicação, porque ele creu em Jesus, creu na vinda do Messias, e aquele homem já foi alcançado pela graça de Deus. Mas o que fica marcado para nós é que, entendes o que lês, é que precisamos de alguém para nos ajudar, a nos guiar como discipuladores, como tutores, para a melhor compreensão da palavra do Senhor, para evitar que a pessoa faça o que esse homem estava fazendo. Ele lia e não entendia do que se falava. Então, faz mais do que necessário que nós investamos tempo nisso, porque não adianta nós sermos discipuladores, multiplicadores, mas nós não queremos investir tempo em ensinar, porque para ensinar requer tempo, né? Olha o segundo item aí do tópico. Ensinar requer tempo e disposição do discipulador, pois não há como ensinar o evangelho sem que esteja junto. Então, assim, eu vou ter que me reunir com a pessoa, vou ter que marcar lições para explicar o evangelho para a pessoa, para falar da palavra de Deus. Eu vou ter que ter disposição, sem que se pratique o que é ensinado e aprendido. O evangelho, o ensino do evangelho leva o discípulo a uma experiência real de transformação de vida à luz da própria palavra de Deus, como que aconteceu com aquele homem. Quando Filipe começa ali a explicar a palavra do Senhor para ele, e ele começa a entender que realmente era aquilo, naquelas verdades, e Filipe, ele pergunta assim: o que é necessário para que eu seja batizado? Ele falou: se você crê de todo o seu coração. Ele falou: eu creio. Olha que maravilha. O Espírito Santo de Deus já trabalhou no coração dele ali enquanto Filipe estava falando de Jesus para ele. E houve uma transformação imediata, porque ele estava sedento por essas verdades, mas ele não compreendia. Ele lia, mas não compreendia. Então, assim, o ensinar requer um tempo e disposição do discipulador, mas é algo muito prazeroso, é algo muito importante, muito frutífero, se nós investirmos tempo no ensino da palavra do Senhor, investirmos tempo nas pessoas, né? Porque quando estamos ensinando o evangelho para outras pessoas, estamos investindo tempo nas outras pessoas, no intuito de que elas sejam alcançadas pela graça de Deus. E isso, assim, jamais será possível se nós deixarmos de ensinar o evangelho, né? Olha o que Jesus falou: ide por todas as nações e pregai o evangelho.
né? E ele cita no Evangelho de João, ele fala assim, que é necessário que esse Evangelho, enquanto esse Evangelho não for pregado a toda criatura, ele não virá. Então, assim, a responsabilidade nossa sobre o ensinar o Evangelho, o pregar o Evangelho, o investir tempo nas pessoas para falar de Jesus, para falar do Evangelho, está totalmente relacionada à sua vinda. Então nós temos que executar esse mandado de Jesus e fazer discípulo. Agora, para fazer o discípulo é todo aquele processo que estamos aprendendo. E o ensinar o Evangelho é uma das coisas essenciais para que consigamos fazer discípulo. Porque de outra forma é quase que impossível. Como que eu vou fazer um discípulo se eu não ensino? Como que aquele eunuco ia se converter e acreditar em Jesus se Filipe não investisse tempo em ir até ele, abordar ele na sua carruagem, né? Ser talvez até um pouco intrometido, vamos dizer assim, porque ele estava lendo lá e Filipe o aborda e começa ali a conversar com ele, mas no intuito maior de salvar a alma dele. Mas como que aquele homem ia ser alcançado se Filipe não tivesse investido tempo, né? O Espírito Santo não tivesse desenvolvido no coração dele o desejo de ensinar para outra pessoa o que ele recebeu do Senhor. Então a salvação daquele homem, a conversão daquele homem foi graças a isso, ao ensino da palavra, ao esclarecimento ali do Evangelho, porque aquele homem só conheceu a Cristo através do ensino da palavra. Porque ele sozinho ali, ele lia o texto que falava lá do servo sofredor em Isaías 53, né? Que ele era necessário que ele sofresse tudo, ele não entendia. Ele falou, o que é isso? O que se passa aqui que eu não consigo? Isso aqui está falando de quem? Será que está falando de Israel? De quem? Ou do Messias? Né? Então, Filipe aproveita aquele gancho ali e vai falar de Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, aquele homem. Mas ele estava indo para Jerusalém para adorar a Deus. E Deus conhece os nossos corações. Então Deus viu a intenção do coração daquele homem. Então Deus viu que era lícito que aquele homem conhecesse Jesus. O coração dele já estava pronto. Só faltava alguém para... A terra já estava preparada. Já estava toda adubada. Só estava faltando alguém lançar a semente para que o fruto saísse com toda a força. E foi o que aconteceu. Quando Filipe ali investe pouco tempo para explicar aquele homem de quem se tratava aquele texto que ele estava lendo, do profeta Isaías, daquela porção do profeta Isaías. Então, quando ele começa a falar que ali se tratava não do servo sofredor, que seria Israel, mas sim do Messias, e que o Messias já tinha vindo, que era Jesus, e que aquilo tinha acontecido há pouco tempo em Israel, ele de pronto ele acreditou. E eles continuam andando pela carruagem, ele vê a água e ele fala, o que é necessário para que eu seja batizado? Ele falou, se você crê de todo o teu coração que Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Ele falou, eu acredito. Olha que maravilha. Então a terra, o coração daquele homem já estava sedento, já estava pronto só para receber aquela palavra. Assim como Cornélio, né? Tem a história de Cornélio, que era um homem gentio, mas era um homem que fazia as obras, fazia a vontade de Deus. Era um homem que se desviava do caminho do mal. Era um homem íntegro. E a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo de Deus incomodou a Pedro para que Pedro fosse lá na cidade de Jope falar para Cornélio sobre Jesus. Mesmo Cornélio sendo um gentio. E a palavra do Senhor fala que apareceu lá Pedro estava no terraço, né, em oração, e aparece lá um lençol gigante lá com um monte de animais impuros, e fala que Pedro estava em jejum e ele estava com fome. E a palavra do Senhor fala assim, Pedro, mata e come. Aí Pedro vira para o Senhor e fala, jamais, Senhor, eu vou fazer isso. Eu nunca comi coisa imunda e jamais eu comerei. E fala que aquela visão aparece 3 vezes. E depois o Espírito do Senhor fala, não tenha por imundo o que Deus purificou. Obviamente Deus ali não estava falando aquelas coisas para ele comer.
Ele estava falando que dali a alguns instantes iria bater alguém na porta dele, que para Pedro seria imundo, porque Pedro era um judeu praticante, era um judeu ortodoxo. Então, e Pedro não conversava com gentil, que dali a alguns instantes iria bater alguém na porta dele, pedindo para que ele fosse até Jope falar da palavra do Senhor, porque um anjo havia revelado a Cornélio para que ele fizesse tal coisa, para que enviasse 2 homens até a casa de Pedro, para que Pedro fosse lá falar de Jesus para ele. E a palavra do Senhor fala que Pedro de pronto foi até a cidade onde Cornélio estava. E lá ele começa a falar da palavra do Senhor, começa a pregar, e o Espírito Santo de Deus desce sobre aquelas pessoas começam a falar em outras línguas. E aqueles judeus que estavam ali com Pedro não entenderam, falam, como que pode isso? Eles já receberam o dom do Espírito Santo, mesmo não sendo eles ainda batizados. Então, olha como aquela terra era uma terra fértil, né? Eles até chegam a questionar, e agora, porventura, vamos negar esses de serem batizados? E a Bíblia fala que eles foram batizados, aqueles homens, né? E foram um dos primeiros, assim, gentios a se converterem ao cristianismo. Então, assim, o que a gente aprende aí? O coração daquele homem estava fervendo, ansioso, desejoso de ouvir a palavra do Senhor. Mas se não tivesse alguém que ensinasse, como que aquele homem ia ser alcançado pela graça de Deus? A gente lendo lá o texto lá que está no livro do Atos, a gente vê que Cornélio teve um sonho, um anjo aparece para ele e falando para ele que enviasse homens até a cidade para avisar a Pedro, para que Pedro viesse até eles. Falar de quê? Para ensinar a palavra do Senhor para aqueles homens, que aqueles homens não conheciam, eram homens que não eram conhecedores da palavra do Senhor. Mas de pronto, eles ouviram a palavra e creram, e se converteram, e eles foram alcançados pela graça de Deus. Assim como aquele eunuco, que estava indo ali para Jerusalém com o coração puro, no intuito de adorar a Deus. E o Espírito de Deus move Filipe, fala, Filipe, vai e leva para aquele homem uma palavra de salvação. Fala de Jesus para aquele homem. Porque a palavra do Senhor fala que fora de Jesus não há salvação. Aquele que nega o Filho, nega o Pai. Então todos nós precisamos aceitar Jesus em nossas vidas. Aceitar o Filho, porque o próprio Jesus fala que não há um outro meio de nós nos aproximarmos de Deus. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aquele homem, assim como Cornélio, por mais que Cornélio fosse um homem bom, um homem que fala lá que ele fazia doação, né? Era um homem que dava muitas esmolas, que ajudava as pessoas, mas aquilo não era o suficiente para ele ser alcançado pela graça de Deus. Para ele ser salvo. Para ele ser salvo, ele precisa de Jesus. E, para tanto, Deus revela a ele através de um sonho, através daquele que aparece o anjo pedindo para que ele fosse até Pedro, para que Pedro viesse ensinar o evangelho para ele, viesse falar sobre Jesus, para que assim ele fosse alcançado pela graça de Deus. Assim como o eunuco. O eunuco estava indo para Jerusalém com uma excelente intenção de adorar a Deus, mas que faltava algo muito importante, que era Jesus. Ensinar o evangelho é falar sobre Jesus para as pessoas, é falar sobre a salvação de Deus, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. E Jesus é o único meio que nos liga a Deus. A Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então assim, só há um mediador entre Deus e os homens, só há uma forma de chegarmos a Deus. Jesus falou, eu sou a porta. Aquele que não passar por mim, passar por fora, vamos dizer assim, é ladrão e salteador. Então assim, para nós chegarmos a Deus, nós temos que passar pela porta, e a porta é Jesus. E todos precisam saber de Jesus. E por isso que precisamos ensinar o evangelho, investir tempo em ensinar o evangelho. E para ensinar o evangelho requer tempo e disposição do discipulador. E nós vemos aí que Deus precisa de nós
seres humanos. Lá no livro de Hebreus fala que que os anjos desejavam fazer esse papel, mas a Bíblia fala que Deus desejou que os homens, que essa atribuição fosse dada aos homens, que essa tarefa fosse dada aos homens de falar do amor de Deus para o seu próximo. Amém? Vamos continuar aqui. Solicitar contas. A solicitação de contas é um dos elementos mais importantes do RD, pois através dela a saúde e o crescimento do discípulo poderão ser acompanhados. Quando uma criança está crescendo, ela vai periodicamente ao pediatra para que esse profissional acompanhe seu desenvolvimento físico e verifique se ela está por dentro dos padrões normais de crescimento, para que consiga fazer um bom diagnóstico. Normalmente ele questiona os pais em várias áreas. No RD, o discipulador também precisa se preocupar com o desenvolvimento de seu discípulo. Por meio de algumas perguntas, ele pode diagnosticar seu desenvolvimento. Essa ação não deve ser feita como uma obrigação, ou até mesmo como uma intromissão na vida do discípulo. Deve ser realizada ao longo da caminhada, após já ter sido criada a intimidade suficiente que se tenha liberdade de compartilhar a vida na vida, sem que haja confiança e confidencialidade. Nunca acontecerá um relacionamento discipulador verdadeiro e profundo, e a superficialidade será extremamente prejudicial ao desenvolvimento do discípulo. Desse modo, o discipulador tem uma grande responsabilidade na condução da solicitação de contas. Quando feita com amor, ela acontecerá de forma natural e com muita tranquilidade. Então aqui já é a fase final do processo. Para cumprirmos o ID de Jesus, ir e fazer discípulo por todas as nações, vimos que existe todo um processo, né? Se nós voltarmos aqui, tem o relacionar-se que nós aprendemos na aula anterior, que é o primeiro contato com as pessoas, é eu traçar estratégia para me aproximar das pessoas, é eu desejar me aproximar das pessoas, assim como Filipe ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para se aproximar daquele homem e para fazer aquela abordagem, assim como Jesus colocou no seu coração que ele deveria passar por Samaria para falar do amor de Deus para aquela mulher, para a samaritana. Então relacionar-se é algo importantíssimo, é o primeiro passo, é o primeiro contato. Depois vem o acolher, que já é o segundo passo. Eu me relacionei, a pessoa foi alcançada pela graça do Senhor, agora eu tenho que acolher, eu tenho que estar do lado, né, dela ali para dar o suporte necessário. E depois vem o interceder. O interceder é eu estar orando pela vida dessa pessoa, pelo crescimento espiritual dela, orando pela vida dela espiritual, pela vida material, para que Deus venha estar cobrindo ela, chamando ela para ela estar em oração comigo, para ela também aprender a fazer aquilo por outras pessoas. E hoje vimos o zelar pela pessoa. O zelo é aquele cuidado com afinco, aquele cuidado com toda a atenção, é aquele cuidado que faz consumir a pessoa, né? É o que Jesus fala, né? Que o cuidado pela tua casa me consome. Então zelar é eu investir toda a minha atenção, todo o meu cuidado por essa alma que eu estou desejoso de que ela seja alcançada por Deus, né? Então, com esse espírito de zelo, eu tenho que colocar isso em prática através do ensino da palavra. Ensinar o evangelho, que requer tempo, requer dedicação, requer amor ao próximo. E depois de tudo isso, eu vejo que a pessoa está em desenvolvimento, está crescendo. Eu tenho que solicitar contas para que ela entenda, através desse procedimento, que eu estou a acompanhando, né? Eu estou acompanhando o desenvolvimento dela, porque eu tenho que estar vendo em que fase ela está, se está passando algum tipo de dificuldade, no que diz respeito ao seu crescimento espiritual, quais são as áreas que estão mais fragilizadas, que a gente precisa trabalhar. E o solicitar a conta, na verdade, é aquele, eu tá colocando em prática o acolher, o zelar, né? E esse solicitar a conta é como se
é um acompanhamento que eu faço com esse discípulo, de tempos em tempos, para tentar traçar um diagnóstico do seu desenvolvimento, como está indo, entendeu? No que eu posso estar ajudando mais ele, entendeu? E assim, tá compartilhando coisas, né? É um relacionamento que já transcendeu muitas coisas, né? Então, nesse momento aqui do solicitar contas, o relacionamento já tem que estar mais ou menos igual aquele de Paulo e Timóteo, algo muito próximo, né? Algo muito, a integração aí já tem que estar, já, na verdade, esse relacionamento que começa de discipulador para discipulado, ele, na verdade, ele se converge o que, em uma grande amizade, né? Num grande amor mútuo, né? Um amor fraternal. Então é isso. Então o solicitar contas é, é, o, é, o, é a conclusão de todo esse trabalho, desse tempo que foi investido nessa alma, para que essa vida ela cresça e dê frutos para o Senhor, dê frutos para o reino de Deus. Então essa solicitação de contas é algo imprescindível, que vai mostrar que a gente não simplesmente foi lá, investiu na vida dele, começou a acompanhar, acolher, e zelando, daqui a pouco ele se desenvolveu, a gente abandonou ele. Não. De tempos em tempos, a gente tem que manter esse controle, esse contato, para ver se realmente ele está se desenvolvendo, se ele está necessitando do nosso apoio mais de perto, para a gente fazer um verdadeiro diagnóstico de como anda o seu desenvolvimento. E, mais uma vez, estamos chegando ao fim. Espero que o Senhor, tenho certeza absoluta, né, que o Senhor está falando aos corações daquelas pessoas que estão aqui conosco até esse momento, aprendendo da palavra do Senhor. E que essas palavras possam encontrar guarida no coração de todos aqueles que investiram tempo em ficar aqui conosco para aprender mais da palavra do Senhor. Que todos tenham um ótimo domingo e que o Senhor nos dê uma semana abençoada e todos continuemos em oração para que esse mal que nos assola seja cessado o mais breve possível. Fique com Deus e até a próxima.